Hoje você vai aprender a utilizar o efeito Meta Shape. Esse é um efeito bem bacana que transforma aí a sua imagem em pequenas formas aí que você pode definir quais são essas formas. É um efeito bem bacana e a gente vai ver ele hoje nesse tutorial, beleza? Eu sou o Cris e sejam muito bem-vindos ao meu canal e bora pro Resolume dar uma olhada em como que funciona esse efeito. Então já estamos aqui dentro do Resolume, vamos dar uma olhada aqui nesse efeito, o efeito Meta Shape, né? Já vou aplicar ele direto aqui no nosso clipe para vocês verem como que ele funciona. Ele é um efeito muito bacana. Olha só o clipe sem o efeito e com o efeito. Esse Meta Shape, ele vai pegar amostras de área aí da sua imagem e ele vai transformar essas amostras em uma forma, em um shape, né? E essa forma pode ser diversas formas que você escolhe aqui, tá beleza? Isso é bem bacana, é parecido com o efeito Low Res que a gente viu nas aulas e nos tutoriais anteriores, só que o Low Res, ele simplesmente pega amostras dessa área e transforma em um pixel. Esse não, esse ele cria uma forma utilizando a cor que está nessa área aí, tá beleza? Então perceba que é sempre a cor que está passando por aquela área lá que ele faz para utilizar essas formas, né? E aqui a gente tem diversos parâmetros que você pode mexer à vontade aí. O primeiro é o parâmetro de resolução. Você aumentando essa resolução, quanto maior, mais fiel à imagem original esse efeito vai ficar. Então a gente aumenta, a gente cria tantas formas que fica totalmente fiel aqui, quase totalmente fiel não, né? Mas quase fiel aqui ao vídeo original, né? A gente consegue ver aqui que não é a mesma coisa, é claro, né? Se a gente habilitar, tá bem mais escuro, mas é até mesmo pelo motivo do tipo de forma que a gente está utilizando aqui, tá beleza? Se a gente mudar, por exemplo, para fio e outro tipo de forma aqui, a gente acaba chegando numa fidelidade maior. Mas fidelidade não é o que a gente quer aqui, porque a gente quer chegar num efeito diferentão, tá? A gente quer deixar isso daqui que seja visualmente parecido. Então, tá vendo? Eu mudei aqui as minhas formas do Shaper para Fill e para Circle e a gente já tem um efeito totalmente diferente do primeiro, que foi o que a gente aplicou lá. E fica muito bacana, tá, pessoal? Olha só. Esse efeito Shaper, ele faz esse tipo de coisa. Você consegue, por exemplo, criar um botar um Shape 1 e depois um Shape 2, ó, aqui, ó, retângulo, retângulo. Você pode colocar retângulo, hexágono. Então ele fica mudando de retângulo para hexágono. Você pode colocar só o outline, só o traçado. Você pode colocar um outline escalado, ou seja, quando mudar a cor ali, ele vai deixar esse outline mais grosso. O outline é o traçado, né? E fio é preenchimento. A gente pode mudar aqui a nossa cor para deixar só uma cor, tá? A gente pode colocar escala de cinza, que é grayscale. A gente colocar sampleado, que ele vai utilizar as cores do próprio vídeo, tá? E a gente pode colocar aqui original, que ele vai criar essas formas como se fosse uma máscara por cima do vídeo, que é diferente do sampleado. O sampleado, cada forma ali vai ter uma cor só, tá? E o original é como se fosse uma máscara por cima também, fica bem bacana, entendeu? Fica bem legal. E aqui a gente tem alguns outros efeitos, como o Scale, que aqui a gente vai deixar a escala maior de acordo com o brilho. Quanto mais cor, né, maior fica a escala. Então olha só a diferença que fica quando você ativa esse Scale. Vou desabilitar o Scale, vou ligar o Invert para vocês verem a diferença também quando você altera as formas, né? Você altera a forma 1 com a forma 2 e também quando ele fica maior, né? Tá? Olha só, Scale habilitado, fica muito bacana, você consegue criar vários efeitos interessantes aí com o Shaper. E a gente também tem aqui o Margem. O Margem é a distância de cada forma, de uma forma para outra, né? Quando você aumenta aqui o Margem, elas vão tendo uma margem de distância maior de uma para outra. E assim você consegue criar vários efeitos, como um dos efeitos que eu já trouxe aqui em vídeos anteriores, mas eu vou dar uma relembrada aqui com vocês, que é para você fazer, por exemplo, ó, com o Source, a gente joga onlines aqui, tá?
jogar um Lines, vou desabilitar o vídeo anterior. Com esse Lines a gente diminui o Fuzziness, diminui a quantidade, diminui o Width, gira o Rotation para 45 e o Position a gente ativa a Timeline. E a gente vira aqui ao contrário, tá? De trás para frente. Agora a gente vem aqui e aplica um Mirror Quad no Effects, né? Painel Effects, Mirror Quad. A gente aplica um Mirror Quad aqui nesse Lines. E agora a gente muda aqui a cor desse Lines, ó. A gente pode colocar qualquer cor aqui, ó, um amarelo, um verde. Vou colocar um ciano aqui, ó. Um rosinha. Vou colocar um rosinha. E agora a gente vem aqui, ó, e coloca o nosso Meta Shape. E aí com o Meta Shape a gente consegue criar esse tipo de vídeo que é bem bacana. Se você muda aqui de Cross para Circle e aqui o retângulo também para Circle, a gente tem esse efeito bem interessante que depois a gente pode até dar uma melhorada com o Trails, né? O Trails ele cria um rastro e aí a gente consegue criar vídeos assim, né? Fica bem bacana. Gosto muito desse tipo de efeito, bem interessante. A gente pode colocar esse Mirror Shape também antes do Lines e tudo mais, mas a gente não precisa porque assim a gente já consegue criar um vídeo bem interessante. E outra coisa, se você quiser aprender mais conteúdos como esse e aprender do zero até o completo avançado, VJ, profissão e tudo mais, clica no link aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para você conhecer o meu curso completo de VJ, beleza? Então não marca bobeira, dá uma olhada lá para não ficar para trás porque o conteúdo tá muito bacana, beleza? E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se foi bom, se foi bacana para você, não esquece de deixar o like aqui embaixo para dar aquela força no nosso canal e também se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade porque tem muita coisa boa vindo aí. No mais é isso, um grande abraço e a gente se vê nos eventos.